Olá pessoas, sejam muito bem-vindos, eu sou a Mavi e essa é a nossa quinta aula do curso de Magia Mental. Já se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha e vamos falar a respeito dos nossos rituais no dia a dia. Para começar, é importante que você faça uma meditação, certo? De 5 minutos, isso vai te ajudar na concentração. Para quê? E fazer isso no dia a dia, utilizando a atenção plena, que é mindfulness. E você pode utilizar isso para quê? Para te preparar para quando você for fazer um ritual em qualquer momento, em qualquer lugar, você não tenha problemas com concentração. Porque eu vejo muitas pessoas que acham muito difícil a magia mental justamente por não conseguir ter um foco dentro da sua própria mente, no seu pensamento, de construir uma cena e fazer isso durante um certo período. Então as pessoas dissipam muito os seus pensamentos para executar isso de uma forma, né, para você fazer um ritual de forma mais adequada, que isso seja realmente produtivo, que te traga resultados, você tem que estar concentrado. Então, faça os exercícios da atenção plena, como quando você sair, por exemplo, sentir o vento tocando o seu corpo, movendo seus cabelos, caso você os tenha, e o calor do sol, quando você tiver, não sei, que pegar uma chuva ou mesmo tomando banho, prestar atenção em como é a água ao tocar o seu corpo, como você se sente, o que isso, sabe? Ter toda essa atenção aos detalhes do que está acontecendo vai ajudar você, entende? Eu já falei muito sobre isso, é importante ressaltar, porque a concentração é extremamente importante. Ter foco é algo essencial para a vida. É uma coisa que vai te transformar. Inclusive, uma pessoa falou a respeito da magia, dos resultados na magia. E eu até gravei um vídeo falando das coisas que eu consegui. E é importante ressaltar que dentro da magia, no aprendizado, no praticar a magia, eu melhorei não só em questão de ter coisas, né, financeiramente falando, mas interiormente, sabe? Mudar minha cabeça, minha forma de pensar, tudo isso foi sensacional e muito significativo. E eu acredito que se eu não tivesse aprendido a respeito do autoconhecimento da magia e de como eu posso ter muitas possibilidades de transformação, de que não há um destino pré-escrito e um martelo batido de que vai ser assim independente do que eu faça, me fez mudar muitas coisas na minha vida e ter mais alegria, mais felicidade. Então, a magia ela vai trabalhar em sim você ter resultados, né, de socializar melhor, ter mais dinheiro, ter um melhor trabalho, de ter coisas para você que satisfaçam as suas necessidades básicas, mas também essa transformação interior, de você mudar a tua mentalidade, de deixar para trás o preconceito e parar de achar que existe uma lei, uma regra dentro da magia, porque à medida que eu vou conhecendo, aprendendo, eu vou vendo cada vez mais que não tem, tá? Não existe uma regra. Inclusive eu falei a respeito aqui já da fórmula que foi elaborada, que foi trazida por Peter Carroll, mas não é determinante, entende? Existem coisas que em 1% de chance de acontecer vai dar certo, entende? Inclusive, meu pai, em uma visão negativa, falava que se tem 1% de chance de dar errado, vai dar errado. E eu já penso, se tem 1% de chance de dar certo, farei dar certo. Então é isso, sabe? Não tem não tem uma lei, uma regra para a utilização da magia, tá? De, é o instrumento certo, qual dia certo. Não existe, tá bom? É no seu tempo. Vamos lá, voltar para cá. Os desafios como oportunidades. Como eu falei, a atenção plena no que está acontecendo. Quando você começa a desenvolver esse foco, você pode também ter a possibilidade de se colocar como terceira pessoa. Eu gosto muito de fazer esse exercício, principalmente quando eu tenho que decidir algo. Aconteceu alguma coisa na minha vida,
eu faço essa observação em terceira pessoa para ver como eu julgaria, porque de fora a gente faz essa observação muito melhor. Tanto que quando alguém te apresenta um problema, você tem uma solução muito rápido, muito fácil surge essa solução. Mas quando é o seu problema, você encontra muitas barreiras para fazer isso. Se fizer esse exercício, você vai conseguir se colocar como uma terceira pessoa e resolver melhor o seu problema. Super funciona, pelo menos para mim e as pessoas que eu vejo utilizarem isso, realmente funciona. Se colocar como uma terceira pessoa que está observando as coisas acontecendo e buscar uma melhor solução para aquilo. É interessante também que a gente vai fazendo esse exercício da atenção plena ao longo do dia. Então, de noite, como é caminhar à noite para você? O sentimento de sentir o vento, de talvez, não sei, aqui pelo menos é mais difícil de observar as estrelas. Quando eu vou por interior é mais fácil, porque aqui por conta das muitas luzes de postes acaba ofuscando um pouco as estrelas, mas ainda é possível de observar. Enfim, é interessante ter no cotidiano essas manifestações de se atentar um pouco para o que está acontecendo no clima, em como você se sente, em como você está, em como está lá fora, o som dos pássaros, o som da chuva, enfim. E aí a respiração consciente. Lembra que eu falei para vocês que é importante você aprender a respirar? Por quê? Redução do estresse. Pelo menos se você vive na cidade, você tem que ir trabalhar, né? Precisa se locomover de carro, de algum transporte. Enfim, se você trabalha com atendimento ao público, você vai passar muito por estresse. E aí, para reduzir isso, a respiração. Você se concentrar em manter uma respiração calma, contínua, vai te ajudar bastante a reduzir o estresse, a não ofender ninguém e não agredir verbalmente ninguém. Então, é muito importante, melhora muito a nossa vida nesse sentido. Não te traz prejuízos como traria caso você se deixasse levar pelo calor do momento. Então é importante ter isso. O meu filho, particularmente, ele tem uma satisfação muito grande quando ele consegue fazer eu me irritar. A alegria dele é fazer isso. Ele vai repetindo a mesma coisa, eu falando, Miguel, para com isso. E ele vai repetindo até conseguir me deixar brava. Quando isso acontece, começo a respirar calmamente, tranquilamente, para não agredir ele nem verbalmente. Então, respiração me ajuda muito nesse processo para lidar com essa criança maravilhosa que eu tenho aqui comigo. E aí isso pode ser incorporado a qualquer momento, em qualquer situação. Eu lembro que na minha adolescência, a minha infância e adolescência, eu era uma pessoa, eu sempre fui muito estressada, sabe? Mas com a meditação eu fui melhorando isso. E hoje em dia eu já consigo controlar o que eu falo, o que eu faço, mas no passado eu era muito impulsiva. Então eu sentia raiva, eu extravasava a minha raiva no mesmo instante. Eu lembro que certa vez eu tinha comprado, fui com os meus irmãos e a gente comprou um monte de bolinha, umas bolinhas assim pequenininhas que vendia antigamente, que chamam de bolinha de leite. Umas bolinhas assim. E aí a gente comprou um monte, sabe? Umas 10, 12 bolas dessa. E eles tiveram a brilhante ideia de jogar em mim. Eu fiquei com tanta raiva disso, certo? Porque eu tava passando, tipo, a gente brincou e depois eu ia sair. E eles começaram a jogar as bolas em mim. 3 irmãos que eu tenho. E aí eu lembro que eu peguei e eu mordi assim, eu rasguei a bola no dente. E eles ficaram tudo assustados, assim. Depois eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Né? Eu fiquei me culpando
que na época ainda era crente, achei que estava sendo possuída pelo diabo. Mentira, não achei que estava sendo possuída, mas fiquei pensando depois a respeito, tanto que essa cena ficou na minha cabeça de, cara, eu passei dos limites, né? Os meus irmãos ficaram aterrorizados com isso. E enfim, com o tempo eu parei, né, com essa forma de reagir. Então hoje em dia é só o Miguel mesmo que consegue, com muito esforço, ele consegue me tirar do sério, mas eu logo volto. Não me descontrolo, não permito o descontrole na minha vida nunca mais. Mas acontecia de falar também, tipo, a pessoa fazer alguma coisa, eu já xingar e não importava quem fosse, né? Eu brigava bastante até com uma tia que eu tinha, muito fofoqueira, que até hoje ela ainda é fofoqueira, mas hoje eu ignoro, deixo pra lá. Mas eu respondia muito ela, né? Pra tomar conta da vida dela, do filho dela, enfim. Coisa que é natural, certo? Mas hoje em dia eu já não troco, já não perco meu tempo, não vou me desgastar energeticamente, emocionalmente, psicologicamente com pessoas assim, né? A meditação me ajudou nisso. Que mais uma vez ressalto, eu tava, né, nesse momento de muito estresse, encontrei um livro na rua falando sobre meditação, comecei a fazer os exercícios e faço até hoje. Eu lembro que comecei aos 17 para os 18 anos e até hoje eu pratico. E só tem resultados positivos em concentração, em memória, que inclusive no vídeo passado tava muito, né, nos lapsos. Eu falei pra vocês que eu ia pensar a respeito, já descobri a causa dos esquecimentos contínuos que estavam acontecendo. Esquecer palavras simples. E vocês vão ficar sabendo de tudo na próxima semana. Certo? Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Na próxima semana, entre o dia 7 e o dia 10, vocês vão ficar sabendo. Por enquanto é segredo. Vamos lá. Meditação na rotina diária. Fazer mini meditações ao longo do dia, isso é importante também. Por exemplo, se você vai ou volta dirigindo, não recomendo que faça, mas se você se locomove e tem um motorista pra você, talvez de ônibus até, tá, gente? Motorista de aplicativo, na viagem, enfim. Se não é você dirigindo, faz essas mini meditações durante o trajeto, você meditar, ao invés de ficar focado no perigo, no estresse do trânsito, da locomoção, porque normalmente quando se entra e sai do trabalho tem os horários de pico, que é chamado, que tem muitas pessoas saindo, muitas pessoas passando, então gera todo esse estresse, a pessoa querer ir logo pra casa. Então, enfim, é um bom momento pra meditar, caso você não seja um motorista, tá? Lembrando disso. E você pode fazer também, como já disse, nas filas do banco. Eu fazia muito, hoje em dia a gente já paga tudo em casa, né? Mas quando tem algum problema, inclusive eu tive que ir recente pra fazer troca do cartão do banco, tinha vencido, enfim. E aí fiquei na fila e fiz a minha meditação, fiz uma leitura. E as pessoas ficam olhando pra gente, né? Porque eu fiz a leitura no celular, eu tenho Kindle. Então eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, tenho uma biblioteca extensa por lá. E aí as pessoas acham que eu tô, sei lá, conversando, enfim. Mas eu não me importo muito com o que estão achando, se eu sou viciada ou não. Eu estou lendo e satisfazendo a minha mente. Com isso você consegue até evitar os conflitos de você com outra pessoa e tanto em pessoas externas. Inclusive eu tenho um amigo que ele é muito assim, good vibes, muito meditação extrema, e ele passou por uma situação parecida, sabe, de as pessoas se esbarrarem, começar um grande briga e conflito, e ele conseguiu separar. Ele é bem grande até, e ele fez isso calmamente, tranquilo. Ele levou umas porradas, até ele contou, mas ele separou e acalmou todo mundo. Depois teve que
dar explicações que tinha acontecido, sendo que ele nem estava envolvido no negócio, ele só foi separar mesmo. Mas enfim, acontece nas melhores famílias. Isso vai te dar clareza, compostura, né? Você aprende melhor a dominar o teu comportamento, os teus pensamentos, inclusive, porque em algumas situações podem surgir pensamentos que são intrusivos, é bem comum. Na minha vida acontecia bastante de eu ter pensamentos intrusivos, hoje em dia eu já consigo controlar melhor. Quando não confrontando de frente, eu começo a ter atitudes que vão me ajudar a eliminar a sensação que esse pensamento causa, a princípio, e em seguida eu coloco outros pensamentos no lugar. Então eu faço esse exercício e me ajuda muito nessa transformação, certo? Eu recomendo, inclusive, que façam para que tenham essa mudança. Então, tipo, eu nunca vou conseguir, nossa, que coisa difícil, parece impossível para mim. Então, quando vem esses pensamentos para mim, o que eu faço? Eu vou fazer alguma coisa, alguma tarefa que esteja pendente por aqui, em casa. E aí, depois que eu realizo isso, olha, finalmente estou satisfeita. Aí essa sensação, né, depois de produzir essa sensação em mim, através da atividade, que é coisa simples, tá? A gente lavar uma louça, varrer uma casa, tirar as teias de aranha, entendeu? É coisa simples, que fica pendente, vou deixar por semana, e aí vai deixando. Então fazer isso já muda um pouco, pelo menos pra mim. Você busque aí qual a atividade que vai te produzir essa realização, escrever, dançar, cantar, enfim. E aí depois que executou, vem a sensação de, nossa, completei a tarefa, missão cumprida. Aí você coloca outros pensamentos no lugar. Aí você vai executar a parte racional consciente agora, já que se libertou da sensação ruim de não conseguir. Agora você... olha, eu consegui, agora eu vou fazer isso. E se coloca como terceira pessoa. Sempre faça esse exercício. Salva muitas vidas. Se colocar em terceira pessoa vai te ajudar a solucionar melhor os seus problemas. Sem dúvidas. Ajuda com a harmonia, compreensão, empatia, porque aí você vai entendendo como você funciona. Você começa a entender um pouco como o outro funciona também, porque somos similares, certo? As nossas emoções, todos somos dotados da capacidade de sentir, de expressar. Então, quando você vê alguém reagindo de alguma forma, é muito agressivo, alguém que é muito choroso, uma pessoa que chora com facilidade, então você tem ali uma percepção do que está acontecendo, né, da fragilidade que a pessoa está passando. Normalmente são fragilidades e ela expressa essa fragilidade, algumas de forma agressiva, outras de forma mais passiva. Isso depende de pessoa para pessoa, mas sempre com a consciência de que algo aconteceu, gerou uma emoção e esse comportamento na pessoa. E aí quando você olha mais distante, você entende, consegue compreender e tá. Não é baixar a cabeça e deixar a pessoa fazer o que quer, tá, gente? Mas de entender. Quando você entende, fica melhor o diálogo e a resolução do problema, né? Você não vai impor, também não vai deixar a pessoa impor. Um diálogo para resolver a situação. Simples assim. E aí o que pode fazer? Você se visualizar. Esse ritual eu gosto de fazer, de você se visualizar como um canal, uma mangueira, certo? Uma mão é uma ponta, outra mão outra ponta, e aí você tá absorvendo a energia do universo e transfere essa energia para um outro ponto. E aí você faz cura, uma transformação, uma limpeza mental, limpeza energética. Mentalize. Apenas mentalizando e direcionando as mãos, você obtém ótimos resultados. E aí você vai conseguir até resolver conflitos. Eu já tive a experiência de resolver um conflito à distância, sim.
Como eu fiz isso? Eu senti, por uma conexão que eu tinha com a minha amiga, eu senti que não tava legal as coisas por lá, pela casa dela. Aí o que eu fiz? Primeiro, mandei uma grana pra ela, porque isso levanta o astral de qualquer pessoa. Mandei a grana, e aí no momento que ela visualizou, né, na hora que eu mandei, que ela visualizou o Pix, ótimo, tipo, eu tinha visto antes, ela já tava online, que é pra ver se tá com o telefone na mão. Eu fiz o envio do Pix, e aí no momento que fez, né, que olhou, aí eu mandei energia, fiz uma mentalização, e ela me contou depois de como se sentiu com isso. Pareceu que ter recebido o dinheiro fosse e nem foi tanto dinheiro assim, mas como se fosse a resolução dos problemas, sentindo calma, mais tranquila, apaziguada. E ela nem sabe disso. Espero que ela não veja o vídeo pra não descobrir que eu fiz macumba pra ela. Mas é uma macumba boa, pra ajudar. É que ela é crente. Mas enfim. Fica a dica pra vocês aí também. Quiser animar alguém, eu sempre faço esse passo a passo. Quando uma conversa não ajuda, não funciona, de você orientar a pessoa, ela não te entende bem, uma grana sempre funciona. Circulação de energia positiva, isso é muito bom. Você se envolver com energia positiva. Fazer uma mentalização aí de eu vou contribuir, eu vou ajudar, né? Se envolver com essa energia boa de eu consigo, eu posso ajudar você, a gente vai conseguir juntos. Então, quando você vai falando isso, e não precisa ser diretamente para a pessoa, caso você queira ajudar alguém nesse sentido, de transformar, diante do espelho, né? Pega aí um objeto, algo que simboliza a pessoa, vidrinhos, eu vejo muita gente fazendo, coloca o nome da pessoa e depois de colocar o nome, coloca coisas dentro, né, que vão ajudar, que vão orientar. Esse aqui é meu olhinho de hortelã, que eu adoro ficar cheirando, mas enfim. Fazer isso ajuda, né? É como um voodoo, só que dentro de um potinho. É bem bacana. Existem várias formas de você se utilizar disso. Estou dando aqui alguns exemplos. Você pode buscar, sentir uma intuição, talvez teus guias sussurrem nos teus ouvidos, uma forma de você fazer do seu jeito. Essa é a minha maneira. Uma escuta ativa, sempre que estiver conversando com as pessoas que você for ouvir realmente, entender, buscar compreender o ponto de vista do outro. Isso é muito bom. As pessoas gostam muito de conversar comigo porque eu faço isso. Eu tenho uma escuta ativa, eu estou realmente ouvindo, eu estou entendendo o que ela está dizendo, a situação, e eu busco ajudar ela a encontrar uma solução. Antes eu só falava, tipo, tu pode resolver fazendo isso, mas hoje eu faço perguntas. Então, será que fazendo isso daria certo? Porque aí isso faz com que a pessoa se coloque em terceira pessoa, né? Será? Aí ela vai visualizar se aquilo realmente funcionaria. Então, ao invés de só dizer, porque algumas pessoas ficam até chateadas se você der uma solução muito simples, muito rápido. Então, ir fazendo perguntas ajuda. Aprendi isso no curso de terapia cognitiva comportamental. Então, ajuda bastante. Eu tenho até uma prima que ela sempre fala de como gosta da conversa comigo justamente por isso, porque eu realmente compartilho com ela do que tá acontecendo. Não é simplesmente ouvir, julgar, tentar falar alguma coisa, tá, beleza. Não. Tem um envolvimento de sentimentos. Eu realmente me coloco à disposição nesse sentido dos meus amigos particulares e também dos meus clientes, obviamente. Eu pratico essa relação, tá? Enviar energias positivas pode ser feito dessa forma. Você pode estar utilizando símbolos para fazer. Eu já falei disso, tem um outro vídeo que eu falo sobre os símbolos, inclusive eu tenho a minha tatu aqui, não dá para ver direito. Que eu fiz ela justamente com esse propósito, para me ajudar na meditação. Focar sempre no caminho do meio. É o lobo
E o anjo, pra mim, aqui na minha tatuagem, representando o caminho do meio, né? O anjo sobre o lobo, né? O espiritual sobre o material, para que eu não extrapole os limites, para que eu me mantenha meditando e me conectando com isso. E aí existem os colares, já falei a respeito do uso de bijuterias que você pode estar utilizando, de roupas, de cores, e atualmente, normalmente, eu uso mais a visualização. Mas você pode ter uma âncora para você baseada em algum desses objetos, que é importante ter, tá? É como uma porta de entrada para o seu espaço mágico. Inclusive, é importante que você tenha esse espaço, um espaço sagrado para fazer os seus rituais, as suas conexões com a espiritualidade, as suas conexões com o seu futuro, com o seu destino, certo? Os sons, as frequências vibratórias existem. Eu utilizei já alguns mantras budistas que ajudam. Esses sons, eles produzem uma certa calma. Então vai te conduzindo nesse sentido. Hoje em dia eu prefiro o som de chuva. Então sempre que tá chovendo eu gosto de ir lá fora, fazer uma meditaçãozinha. É bem bacana. Sentindo o vento frio, é muito bom. Mas use os seus símbolos pessoais, crie, assim como eu fiz a minha tatuagem, você pode criar o seu próprio símbolo, fazer o seu próprio desenho, ter o seu próprio lazer, o seu momento, não lazer, o seu próprio espaço mágico, entendeu? Criar da sua forma, do seu jeito. Pode ser um cantinho no seu quarto, uma caixa. Eu já tive tempos que era o meu caderno, entendeu? Quando eu pegava o meu caderno e ia escrever, esse era o meu momento mágico. Hoje em dia eu já disponho de um espaço maior na minha mente, tá? Eu fiz meu palácio mental extraordinariamente maravilhoso, que me deixa muito calma e tranquila. E aí, escolhendo os teus padrões, né, os teus objetos, tu cria o teu próprio padrão. E aí vai ancorar a tua intenção, refletindo sempre que tu olhar para ele aquilo que tu deseja. É bom ter também os mantras encorajadores, que te orientam, que te mostram que não é o fim, que existem outras possibilidades, que você é uma pessoa forte, que você consegue, enfim. Existem muitas músicas que trazem essa ideia, essa comunicação, que vai te ajudar a progredir. É muito importante não se depreciar, tá? De porque não consigo, porque não dá. Esqueça pra lá. Eu falei sobre as joias e os adornos, a linguagem, cada palavra, olha, isso é muito importante, as palavras que você escolheu usar, colocar uma entonação diferente, quando, por exemplo, você quiser conquistar alguém, ou quando você quiser que alguém faça algo por você. Eu vi umas pessoas que utilizam o método de psicologia reversa, que falam, duvido que tu consegue, mas não é assim, sabe? A psicologia reversa de verdade é uma coisa mais sutil, que funciona bastante com crianças. O Miguel tá dormindo, então posso falar. Então, assim, utilizar bem as palavras, saber o que você vai dizer, não falar de qualquer jeito, não falar de qualquer forma, pensar bem. Mais uma vez, se colocar como terceira pessoa e analisar como você ouviria isso. Como seria se fosse com você? Como você se sentiria? Então, vale a pena fazer esse exercício. E mais uma vez falar sobre a reflexão noturna, de você preparar o espaço, certo? Limpar o ambiente, deixar tudo arrumadinho e registrar isso no seu diário mágico. A cada dia, eu consegui fazer. Por que esse registro? No futuro, você olha lá os seus registros antigos e você vai perceber, olha como eu progredi,
Olha como era, como eu pensava, como eu fazia. Eu tenho muitos cadernos e de vez em quando dou uma olhada e aí eu vejo as crenças que eu tinha, os rituais que eu fazia, que hoje já não faço mais, as coisas que eu achava extremamente necessárias, que hoje já não acho tão necessárias assim. Por exemplo, ter um altar. Antes eu achava extremamente necessário, então eu botava objetos no meu altar. E hoje em dia eu já não tenho um altar. Eu tenho mais contato com a espiritualidade, fazendo magia, me conectando com o meu eu superior através do meu palácio mental. Não tenho mais um altar mágico, mas ainda faço a limpeza do ambiente, aí tem toda a preparação de meditação e vou então para o meu palácio mental. E aí nessa de você observar, de anotar também, você vai ter uma observação do seu progresso, como eu já disse. Você vai analisar como você cresceu, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Vendo como eu falei com vocês sobre eu na infância e na adolescência ser muito estressada e extravasar tudo isso em agressão, em falar tudo o que pensava. Hoje em dia já tendo um controle melhor, então eu vejo um crescimento nesse sentido, né? Autocontrole que vem com autoconhecimento. Agradecer a jornada, ter um momento de agradecimento do dia, agradecer por alguma coisa que aconteceu, sabe? Ficar feliz, ter um momento de, cara, olha o que eu construí, que bom que eu fiz isso. E não precisa ser algo grande, tá? Tipo, fiz uma empresa, não. Eu fiz o meu trabalho direito, eu me propus a levantar hoje com mais ânimo e consegui. Eu tinha que fazer e fiz. É mais nesse sentido. E ficar feliz em ter conseguido, entendeu? Mesmo que sejam coisas simples, comemore os seus pequenos passos. Porque é eles que vão te levar a subir cada vez mais degraus adiante. É muito bacana também, acabei de ver aqui, sobre uma ancoragem. Eu gosto de pedra. Não sei se já falei pra vocês, mas eu gosto muito de pedras. E aí, onde eu vou, os meus amigos, eu deixo uma pedra. E aí eu tenho uma ancoragem com a pedra. E aí, quando eu sinto alguma coisa, tipo, sentindo uma energia meio pesada no fulano, eu faço uma energização para a pedrinha que irradia e ajuda os meus amiguinhos. Eu faço isso. É uma dica para vocês também levar pro seu local de trabalho e te conectar com você, né? Com essa paz, com esse compromisso de ter paz, de sentir paz e sentir a gratidão e a alegria. Ai, muita luz, gente, tô com sono, muito sono. Melhor não deixa eu dormir direito. Mas enfim. Os benefícios da magia mental no ambiente profissional. Promoção da produtividade. Ao direcionar intenções claras, positivas para suas tarefas, você cria um impulso adicional para produtividade. É um estímulo à criatividade. Vão promover um ambiente propício através da ancoragem dos símbolos, como eu já falei. Melhoria no bem-estar. Quando você faz a respiração consciente, ajuda a ter um ambiente de trabalho mais equilibrado e saudável. Então, fortalecimento de relações profissionais no seu relacionamento, como eu falei, te ajuda a compreender melhor o outro. Quando você compreende melhor a si mesmo, isso vai gerar essa harmonia nas suas relações. Cria um ambiente positivo e aí você só tem benefícios, certo? Você pode estar fazendo uma autorreflexão matinal, ter os seus momentos de contemplação, de afirmação positiva. É importante, eventualmente,
ter isso, expressão criativa, você tirar um momento para expressar a criatividade, pintar, desenhar, cantar, enfim, a melhor forma que você tem de fazer arte. Banimento de energia, fazer um ritual de banimento, eu particularmente faço sempre que eu tô com muita gente. Eu vou em um ambiente que tem muita gente, eventualmente é necessário, e aí sempre que eu chego em casa, fico muito cansada. Então, depois que eu faço meu ritual de banimento, dessa limpeza energética, nossa, leve, passa o sono instantaneamente. Porque tem o sono natural, normal, que a gente sente, mas tem um sono que ele é produzido com cansaço, de um monte de energia pesada que parece que colocam sobre você. Então eu sinto isso. Uma leitura inspiradora, você ter um momento para ler uma poesia ou um bom livro, né? Livros reflexivos. Khalil Gibran, por exemplo, você ter ali um momento para refletir sobre a sua vida, sobre a história, enfim. Ter o seu ritual de encerramento noturno e sempre estabelecendo intenções claras, tá? Identificando o que você quer e qual a sua intenção com o que você quer, para que você tenha aí os seus sucessos nos seus rituais. Ser flexível e adaptar, como eu falei, não tem uma regra na magia. Não existe isso. É uma lei, você tem que fazer isso toda lua nova, tem que fazer desse jeito, nesse sentido horário, ou no sentido... Não. Esteja atento a ver como as outras pessoas fazem, a ter uma orientação e fazer do seu jeito, a sua forma, adaptando a você, suas necessidades. E aí, de importante, de indispensável, você vai ter foco, concentração, que é indispensável que se tenha isso. Como eu disse, para a vida. Se você não tem isso, você se perde muito fácil. Qualquer pensamento, qualquer situação leva a tua concentração. Então, é muito difícil. É importante ter isso, certo? Esse conceito de analisar você, como você é, o que você quer e aonde você quer chegar. Não só no sentido profissional, mas pessoal, emocional, mental, de progredir a sua mente, fazer com que os seus pensamentos evoluam, que sejam cada vez menos mesquinhos e egoístas, certo? Curas, benevolências, coisas que vocês podem fazer, né? Tem um limite ético, tenha o seu limite ético pessoal, isso é importante. De você não pegar a linha do outro, mas você entender aquilo que, se você fizer, vai te prejudicar. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em fazer um ritual que vai interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ah, porque tem lei, não sei o que. Eu não me importo com isso. Eu vou fazer e vou ter os meus resultados. Mas tem pessoas que para elas isso é impensável. Então você não tem que fazer um ritual para alguém que você pense, vou interferir no livre-arbítrio. Se isso faz você se sentir mal, então esse é o seu limite, não faça. É simples assim. E aí você não vai ter o conflito de, meu Deus, fiz isso, sentir culpado depois e todo o processo, todos os problemas que isso traz como consequência. Então, tenha consciência do seu limite. Eu, particularmente, coisas que eu não faço Tá, deixa eu ver o que eu não faço. Que vai... Não me lembro agora. Eu não tenho um limite, assim. É mais específico, sabe? Por exemplo, é amarração. Né? Coisas que vão interferir no livre-arbítrio do outro. Que eu não faço. Por exemplo, uma coisa. Tirar dinheiro das pessoas, assim. É uma coisa que, pra mim, eu não me sinto bem. Por isso meu pai até falou para que eu fosse me candidatar nessas próximas eleições e conseguir votos, enfim. Não gosto de mentir para as pessoas e ganhar o dinheiro delas com isso. Isso é uma coisa que pra mim é impossível, uma coisa que eu não faria. Então, tem algumas pessoas que eu já falei até que
eu faço qualquer coisa, né? Eu faço o que eu quiser, mas eu tenho os meus limites. Então esse é um deles. Eu não vou mentir pra você, pra arrancar dinheiro de você. Tipo, teve uma moça, inclusive, que ela tinha problemas com memória. E na época, há alguns anos atrás, eu não tinha como ajudar ela, porque o tratamento que eu fazia era baseado na memória. Eu falei pra ela, olha, não tem como eu ajudar você porque preciso da memória. Você precisaria resolver isso primeiro para depois a gente fazer o nosso tratamento. Eu, tá, tudo bem, então não é possível pra mim. E ótimo, entende? E ela me pagaria muito bem. Mas eu não menti, não enganei, não falei, ah, vamos fazer que vai dar certo. Não, de forma alguma. Então, estabelecendo os seus limites, você vai ter ótimos resultados, você não vai ferir a você mesmo, ter a culpa, porque é muito ruim você lidar com isso depois e tentar se perdoar. Então, muito melhor estabelecer os seus limites e cumprir com eles, ok? Essa foi a nossa quinta aula. Se ficar dúvidas, pode comentar. Estarei respondendo com muita atenção. E é isso, eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!